Oi, gente, nós vamos hoje estudar sobre a hidrografia, tá? No período de aula, a gente foi pego meio que de surpresa, vocês se lembram disso, e deixamos, de terminar alguns assuntos, e um dos assuntos que ficou para trás foi hidrografia. Então hoje, para continuar a matéria, que está na sua apostila, e depois você vai pegar a apostila, vai ler, vai fazer atividades, tá? Nós vamos hoje, para completar isso, essa lacuna, vamos estudar um pouquinho da hidrografia da América, América Central, América do Norte, América do Sul, da Europa, da África e da Ásia, tá? Por isso, queria pedir bastante atenção de vocês, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas figuras que a gente vai estar falando aqui no decorrer da aula e mostrando aonde que ficam cada rio, a serventia deles, enfim. A serventia do rio, mais ou menos, gira quase em torno sempre da mesma coisa, É navegação, é hidrelétrica, é irrigação, é pescado, é lazer, enfim. Os principais pontos, o uso comum da água, o uso doméstico da água, enfim, quase sempre os mesmos pontos, tá? Alguns rios que diferem porque eles são mais para navegação, outros mais para hidrelétrica, enfim, mas é o mesmo uso praticamente. E nós vimos já em aula, tá? E aqui eu vou recordar para que a gente possa recapitular e depois continuar o assunto a partir de onde nós tínhamos parado, Então nós temos aqui duas importantes bacias para a América do Sul. Para ser melhor, norte da América do Sul. Aqui você tem a bacia do Amazonas e a bacia do Orinoco. A bacia do Orinoco, pessoal, nasce na Colômbia, passa pela Venezuela, deságua no Atlântico. Um rio importantíssimo, principalmente para a Venezuela. A bacia do Amazonas é a maior do mundo. Nasce na Cordilheira dos Andes, da fusão de vários rios, principalmente o Rio Negro e os Solimões, Aí você tem o Rio Solimões, o Rio Negro, formando aqui o Rio Amazonas, e agregando água de vários rios, como o Rio Xingu, o Tapajós, o Madeira, o Purus, o Iriri, o Rio Xingu, enfim, uma infinidade, o Rio Acre, o Rio Madeira, uma infinidade de rios que formam a bacia do Amazonas. Uma importante hidrografia, uma importante bacia hidrográfica para o norte do Brasil. Tanto porque o rio de navegação, também como os seus afluentes que servem muito para hidrelétricas, e já temos alguma ali, embora o Brasil não explore todo o seu potencial hidrelétrico na região, tá? Um rio também que serve aqui para todo o bioma, a floresta é dependente desse rio, a fauna, a flora, enfim. E a sua apostila não destaca, mas nós poderíamos também falar aqui de umas outras bacias importantes para a América do Sul. Se temos aqui a bacia do Rio Amazonas, poderíamos considerar também a bacia do Tocantins-Araguaia, que vai desaguar aqui pertinho do Rio Amazonas. O Rio Amazonas deságua aqui o Tocantins-Araguaia. Tá? O Rio Araguaia que cai no Rio Tocantins, formando a bacia Tocantins-Araguaia. O Rio Parnaíba. Nós temos aqui também destaque o Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, corta aqui a Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, formando uma importante bacia hidrográfica para a região semiárida. Tá? Poderíamos falar também aqui da bacia do Rio Paraná, bem perto aqui de Rio Preto, que forma da confluência do Rio Paranaíba com o Rio Grande. Rio Preto estaria mais ou menos aqui, e aqui o Rio Tietê. Rio Paraná que corre recebendo as águas do Rio Paraguai, que cai no Rio Paraná. E depois correm para o Oceano Atlântico. E aqui o Rio Uruguai, moçadinha, que nasce da confluência dos rios Pelotas, o Rio Peixes, o Rio Canoas, e aí forma o Rio Uruguai, passando aqui no sul do Brasil, desaguando também no Oceano Atlântico, na parte sul. Enfim. Vimos aí alguns rios, olha o Rio Uruguai aqui, E para vocês, confluência do Rio Canoas e o Rio Pelotas, o Rio Peixes, tá? Do outro lado você vai ter o Rio Paraguai, E o Rio Paraná, que vai passar aqui pertinho do outro, Tá aí, aqui dá para a gente ter uma noção, Rio Paraguai, caindo no Rio Paraná, que é Rio Paraná. Aqui ele continua sendo o Paraná, é o Paraguai caindo no Paraná, E aqui o Rio Uruguai, que caem juntos no estuário do Prata, Importante para toda a região sul do Brasil, para alguns países vizinhos. Agora nós vamos estudar um pouquinho da hidrografia da América Central. Quando eu falo em América Central, nada mais nos mexe com atenção, com admiração, do que nós pensarmos no Canal do Panamá. E aqui está o Canal do Panamá, tá? Os lagos, vários lagos,
né, com eclusas que conseguem ligar o Oceano Pacífico ao Oceano Atlântico, permitindo a navegação. Vamos ver se a gente tem outro slide melhor aqui. Tá? Aqui nós temos o rio San Juan, pessoal, já vou aproveitar, tá? Aqui está o rio San Juan, essa região, que ele vai nascer na Nicarágua, no Lago Nicarágua, ó, e vai cair no Atlântico. Ele faz esse movimento aqui, ó, o San Juan. Vamos pegar ele aqui do outro lado, o San Juan, Lago Nicarágua, ó, tá? América Central, corre para o Atlântico, o rio San Juan, do Lago Nicarágua para o rio Atlântico. Desculpa, para o Oceano Atlântico. Então tá ali. Bom, aqui você tem o rio Lempa, que corre para o Pacífico. O Atlântico fica do outro lado, o Lempa corre para o Pacífico. Está entre os poucos rios que correm para o Pacífico, tá? Na América Central. E aqui, continuando o canal do Panamá que eu estava falando para vocês, né? Aqui está o Oceano Atlântico, aqui o Pacífico, né? E eles vão... Desculpa, é o contrário, gente. Aqui está o Atlântico, aqui está o Pacífico. Que a foto está ao contrário. E aqui você vai encontrar, né, vários pontos de ligação nesses lagos e eclusas. As eclusas, por exemplo, de Miraflores, Pedro Miguel, Gatun, são três eclusas que elas fazem nivelar, mesmo na parte mais alta, né, fazem nivelar, são elevadores de navios, né, enche aquele compartimento de água, o navio vai sendo elevado para a parte mais alta, e eles conseguem ali colocar o navio num nível mais alto e depois rebaixá-lo até o nível do mar, né. Canal do Panamá faz fácil aqui a ligação do Atlântico com o Pacífico, permitindo a navegação, permitindo, né, dando uma facilidade maior, principalmente para os Estados Unidos, né, para levar produtos da parte do Atlântico para a sua parte do Pacífico, encurtando muito o caminho do navio, né. Aqui também, Canal do Panamá. Agora vamos estudar a América do Norte, ó. América do Norte. Aqui você tem o rio Mackenzie. Aqui não está a imagem, mas tem o rio Yukon aqui. Você vai encontrar aqui o rio Colorado, né, na Península da Califórnia, Golfo da Califórnia, aqui é a Califórnia. E aqui já é México, ele sai dos Estados Unidos e entra no México. Aqui para cima, ó, colorido, meio marrom, marrom claro, é Estados Unidos. Essa parte aqui com cor neutra, ó, isso aqui já é México. Então ele sai dos Estados Unidos e entra no Golfo do México, entrando no México. O Rio Grande ou o Rio Bravo, aqui você vai encontrar o Mississippi e o Missouri que cai no Mississippi. Aqui você vai encontrar também a região dos Grandes Lagos, né? O Lago Erie, Ontário, Michigan. Você vai encontrar os lagos do Escravo, do Urso mais aqui em cima, tá? E aqui o Rio São Lourenço. Qual a importância do Rio São Lourenço? O Rio São Lourenço ele é bom para navegação. Como ele separa Canadá e Estados Unidos, e aqui está os Montes Apalaches, ó, muita produção de carvão é levada por navegação pelo Rio São Lourenço até o Oceano Atlântico, tá? E também para o mundo. E também é navegável aqui essa parte aqui, né, de Quebec, que é uma parte importante do Canadá, permitindo a navegação e levar produtos também para o Canadá, matéria-prima, né, carvão mineral, também às vezes ferro e até petróleo que acaba vindo de outras regiões mais próximas, mais ao sul dos Estados Unidos, no caso do Texas, tá? Então acaba levando também por navegação. E aqui você vai encontrar o Rio São Lourenço, ótimo para navegação. Detalhe, uma parte do ano ele fica congelado, fica dificultosa a navegação entre os dois países. E aqui o São Lourenço é ligado por eclusas a vários lagos e por canais, isso permitindo, melhorando a navegação. Agora o Rio Missouri e o Mississippi, eles são importantes porque eles passam nessa região aqui, que é chamada de Grande Planície, é onde há muita prática da agropecuária, por isso ela é importante para irrigação e para navegação. Caindo no Golfo do México, aqui está o Golfo do México, entre a Península da Flórida com a Península de Yucatán no México, que não aparece aqui, mas eu já dei para vocês em outra aula. Então vocês têm aqui o Mississippi e o Missouri, tá? O Rio Grande ou Bravo é um rio que separa o México dos Estados Unidos. Aqui é que acontece muitas pessoas quererem atravessar o rio para poder chegar aos Estados Unidos de forma clandestina, tá? E o Rio Colorado. O Rio Colorado, ele atravessa aqui a Califórnia, cai no Golfo da Califórnia, tá? O Rio Colorado
ele é onde se passa também o Grand Canyon, bem nessa região, é uma grande erosão. É um rio pequeno, o que chama atenção é a grande erosão do Grand Canyon que ele esculpiu em milhões de anos, tá? Tá nessa região aqui. Tá? Então, esse marco turístico aí, tá? Enfim, os rios servem para navegação. Se perguntassem para mim o rio mais importante, eu falaria que destacaria o Rio Colorado, pelo Grand Canyon e o turismo, o Mississippi e o Missouri pela navegação até o Golfo do México e porque eles cortam a grande planície americana, onde há a prática da agropecuária. E o São Lourenço, por quê? O São Lourenço liga, ele faz fronteira entre Estados Unidos e Canadá, e ele liga vários lagos, ó, permitindo a navegação em vários lagos. Aqui o desenho não está completo, mas tem muitas reclusas e canais artificiais ligando esses lagos, permitindo a navegação até o São Lourenço e limite com os dois países, permitindo navegação e transporte de mercadoria. São Lourenço, Mississippi e Missouri e o Colorado, para mim, seriam os três mais importantes. O Rio Grande, ou Bravo, grande para os Estados Unidos, Bravo para o México, é o que separa Estados Unidos, fronteira com Estados Unidos e México, permitindo com que pessoas atravessem do lado de lá para os Estados Unidos de forma clandestina. Muitos mexicanos e até brasileiros já atravessaram, né, esse rio aí, tá? Então, a região dos Grandes Lagos, voltando aqui para você ver onde fica, ó, tá? Essa parte aqui que a gente vê no próximo slide, ó. Vou passar para vocês verem. Tá aí, ó. Superior, Michigan, Huron, Erie, Ontário, Hudson, tá? Ao Rio São Lourenço, ó, né? Os Grandes Lagos, dividindo Estados Unidos e Canadá, tá? Permitindo navegação ali. Enfim, vamos ver agora a África, pessoal. A África, como você pode ver, tem uma grande quantidade de rios, né? Ó, o Rio Nilo, o Nilo Branco, né? Que você vai encontrar o Rio Senegal, você vai encontrar o Rio Níger, né? O Congo, o Rio Zambeze, o Limpopo, o Orange, enfim, alguns rios que a gente encontra aí, a região dos Grandes Lagos na África. Cuidado para não confundir com os Grandes Lagos do Canadá. Aqui os Grandes Lagos da África. O Lago Vitória é considerado o maior do mundo, né? O Tanganica, o Niassa, tem o Turkana que não aparece aqui nesse desenho, tá? Enfim. Agora vamos destacar o seguinte, o Rio Nilo. O Rio Nilo está entre os maiores rios do mundo. Possivelmente em comprimento, talvez ele possa ser até maior que o Amazonas a alguns quilômetros. Ele não é maior que o Amazonas em volume de água, tá? Então, temos o Rio Nilo, passa pelo Sudão, pelo Egito, deságua aqui no mar Mediterrâneo, né? O Rio Senegal faz esse movimento no Atlântico, tá? O Níger faz esse movimento aqui, ó, caindo no Atlântico também. Então ele passa por vários países bem pobres, com muita seca. E o Congo, que tem a maior vazão de água do continente. Embora o maior em comprimento seja o Nilo, o maior em vazão de água é o Rio Congo, que passa para a região equatorial. Aqui está a linha do Equador, aqui tem floresta igual é a Amazônia, tá? Árvores altas, uma floresta equatorial. O Zambeze, ele deságua no Oceano Índico, ó, e ele marca porque o Zambeze é um rio que tem a maior catarata do mundo, a Catarata Vitória, uma das maiores, desculpa, né? Você tem ainda as cataratas do Niágara no Canadá e a Foz do Iguaçu, que estão entre as maiores também. Uma das maiores é a Catarata Vitória, aqui no Rio Zambeze, né? O Limpopo, também conhecido como Rio dos Crocodilos, deságua no Oceano Índico, tá? E o Orange, que cai no Oceano Atlântico, tá bom? São os principais rios. Aqui você tem a África, né? Um chifre da África, tá? Só curiosidade aqui. Aí você encontra aqui, né, o Mar Vermelho, o Golfo de Aden, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, Oceano Índico, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a Europa, né? Europa. E se temos outro aqui, aí já entramos na Ásia, né? Então vamos para a Europa. Está aqui. Alguns rios mais importantes. O maior rio da Europa é o Volga, que cai no Mar Cáspio. O Volga, pessoal, ele mistura dois rios aqui, ó, chamado todo de Volga, tá? Então o Volga, ele faz esse contorno aqui, cai no Mar Cáspio. Ele separa, né? Ele está próximo, aliás, da separação de Ásia e Europa, tá? Ele é um rio que está na Rússia, tá? O maior rio da Europa. O segundo maior é o rio Danúbio,
ele cai no Mar Negro, ele faz esse sentido, oeste e leste, passando por vários países. Ele nasce aqui nos Alpes, quase próximo do Reno, que faz esse movimento aqui. Depois eu vou falar melhor do Reno. Tá? O Rio Ural ele separa Ásia e Europa, Rússia Asiática de Rússia Europeia. Ele nasce no alto dos Montes Urais e cai no Mar Cáspio. Tá? Ele cai no Mar Cáspio. O Volga cai no Mar Cáspio também. Tá? E aqui você tem dois rios importantes, o Don, né? O Don, e o Volga. Por que eles são importantes? Perceba que o Mar Negro e o Mar Cáspio, ó, eles se separam. Aqui está o Cáucaso. São montanhas, eles estão separados. Né? Aí o que eles fizeram? Eles fizeram um canal aqui ligando o Volga ao Don. Aí permite-se navegar do Mar Cáspio para o Mar Negro. Tá? Então hoje eles fazem essa navegação. Quem? Os russos. E aí do Mar Negro eles conseguem passar aqui pelo Estreito de Dardanelos e Bósforo e cair no Mar Egeu, no Mar Mediterrâneo, e navegar passando pelo Estreito de Gibraltar, ó, para o Atlântico. Então eles conseguem navegar pelo mundo através desses rios. Então eles fizeram aqui um canal, passando por tudo isso daqui. Ó. Estreito de Gibraltar por último, e aí Oceano Atlântico. Tá? Aqui você tem o Dniester, rios sem muita expressão, tá? A não ser para o próprio local, não aparece muito, Vístula, o Oder, o Elba. Agora o Reno ele é extremamente importante. Em vestibular o Reno cai muito, Rio Reno. Por que ele é importante? Ele passa aqui, ele nasce aqui nos Alpes, na França, e passa a maior parte dele na Alemanha, e depois uma parte menor nos Países Baixos, Holanda. Tá? E o Reno, ele recebe águas do rio Ruhr, mais ou menos aqui, ó. Não tem o desenho do Ruhr, mas ele passa mais ou menos aqui, ó. E é uma região conhecida como Vale do Aço. Por quê? O Vale do Reno, Ruhr, na Alemanha, tem tanto minério, tanto carvão mineral, quanto outros minérios, né, de ferro, enfim, que eles construíram muitas indústrias nessa região. Por isso é uma região extremamente industrial. Aí eles retiram a matéria-prima, produzem, fazem o produto acabado e por navios eles já navegam, ó, direto para o Mar do Norte e para o mundo, através do Reno. Por isso ele é muito importante. Tá? O Sena é importante porque ele passa no meio de Paris. Né? Ele passa no meio de Paris. É um rio muito importante. Viu a história ali acontecer. O Loire também é na França. Tá? Aqui tem o Garonne, de menos expressão, tá? Tá ali na divisa de Espanha com a França, mais na Espanha. Tá? Aqui você vai encontrar o Douro, aqui não tem marcado, é o Rio Minho e passa aqui, ó, Douro e o Minho. São rios que destacam mais pelo histórico, não são muito grandes. Agora o Tejo, aqui escreve Teixo, mas é Tejo com J. O Tejo, tá? No português aqui nosso, Tejo com J, é um rio marcante porque além de ele passar pela Espanha, ele passa por Portugal. E foi desse rio que a esquadra de Pedro Álvares Cabral veio ao Brasil. E depois, mais tarde, Dom João VI também saiu desse rio para vir ao Brasil. Então ele tem um marco histórico, esse rio. Aqui não está marcado, mas na Inglaterra você tem o rio Tamisa. Tamisa, né, com T-A-M-I-S-A, Tamisa, tem um circunflexo. O Tâmisa é um rio importante para a Inglaterra, passa no meio de Londres. Tá? Importante porque foi um rio que permitiu a indústria, as suas margens e toda a história das Ilhas Bretanhas que aconteceu nas margens desse rio. Tá? Aqui você vai encontrar o rio Tibre, na Itália. Por quê? Ele passa no meio de Roma. Ele tem até um conto, né? um mito aí de Rômulo e Remo, né? Rômulo e Remo, que aconteceu nas margens do rio Tibre, na Itália. Tá? Enfim, esses são os principais rios que nós conhecemos que se encontra na Europa. Tá? A maioria deles navegável, tá? Rios também para pescados importante, rios importantes, alguns lugares também para hidrelétricas, enfim. E muito contexto histórico nesses rios. Tá bom? Então vamos passar para frente agora e vamos ver os rios na Ásia. Tá? Aqui está um monte chamado de Colima. Tá? Colima.
Monte Colina. Que rios sem muita expressão? Aqui está o rio Lena. O Lena e o Lenicei. Lenicei, aqui próximo. Tá? O Lago Baikal, certo? Aqui você vai encontrar o rio Ural, os Montes Urais. O rio Ural separando Europa da Ásia. Aqui está a montanha, os Montes Urais e o rio Ural, que cai aqui no Mar Cáspio. Você vai encontrar aqui também o rio Sirdária e Amudária. Eles nascem nas montanhas, né, que ficam aqui na parte leste e correm para o oeste, desaguando no Mar de Aral. O uso constante dessas águas para a agricultura está diminuindo as águas do Mar de Aral. Por isso esse lago, esse mar fechado, está perdendo água. Na China, você vai ter aqui o rio Amarelo, Yanhu, e o rio Azul. O rio Azul é o Yangtze, está aqui, ó. Amarelo e o azul. Esses dois rios têm importância muito grande para a China, porque é uma grande quantidade de água usada para irrigação, para navegação, hidrelétrica. No caso do rio Azul, tem a maior hidrelétrica do mundo, que é as Três Gargantas. Tá? Aqui tem o rio Mekong, ó, que sai da China em direção à Indochina. Laos, Camboja, desaguando aqui no encontro do Oceano Pacífico com o Oceano Índico. Tá? O Mekong. O Brahmaputra, né, que deságua aqui entre Índia e Bangladesh, nascendo aqui no Nepal, né, próximo aqui no Himalaia, que está a cordilheira do Himalaia. O rio Ganges, que é o rio sagrado na Índia, ele se banha nas águas para lavar os pecados, caindo aqui também na planície hindu-gangética. E aqui o rio Hindu. O rio Hindu também é um rio sagrado para os hindus, né? O Ganges tem muito mais prática religiosa, mas o hindu também é importante. E por último aqui, Eufrates e o Tigre. Aqui está o Iraque, a antiga Mesopotâmia, tá? Nasce na Turquia, passa pela Síria, pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico, que faz parte do Oceano Índico, tá? E para não deixar de falar também para vocês, nós temos nesse cantinho aqui, não está marcando, ó, né, entre Israel e Jordânia, o rio Jordão, que deságua no Mar Morto. Tá? Passa pelo Mar da Galileia, Rio Jordão, Mar Morto. Passa nessa região aqui. É um rio também que está sendo usado muito suas águas. E ele pode vir a secar futuramente. Né? Bom, pessoal, nessa aula nós vimos as bacias hidrográficas do mundo. Leia sua apostila, tá? Coloque em dia, faça atividades. Aqui eu não pus em slide, mas só lembrando, a Austrália tem dois rios importantes também. Tá? Que nós vimos no 9º ano, você vai se lembrar, tá? Que corre dos Alpes australianos, que fica ao leste em direção ao sul. Por isso, sudeste da Austrália. Você tem lá o rio Murray e o Darling. Esses dois rios são importantes para aquela região. Tá? Enfim, essa é a principal hidrografia do mundo, que é o que cai em vestibular, tá? Usem slides, você pode puxar também na internet, ó. Eu indico você colocar lá hidrografia da Ásia, hidrografia da Europa, hidrografia da América do Sul, da América Central, da América do Norte, da Austrália, e você vai ter ali vários rios e você vai poder visualizar diferentes slides. Eu escolhi alguns aqui, mas você pode escolher outros aí também para você visualizar, tá? Estude bastante e até a próxima aula. Um abraço.